falecidos: Pedro Cordeiro, Josefa Cordeiro, Nazarete, Carlos, Quênia, Cleiton, Pedrinho, Pedrosa, Eduardo Campos, José Calado e Arlinda Vieira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, diante deste período difícil que estamos vivendo, precisamos intensificar nossas orações, em especial neste dia dedicado a Maria. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos lembrar que veio ao mundo para que todos tenham vida, e vida em abundância. E como pastor de nós quer cuidar. Iniciaremos nossa celebração com o canto de entrada. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores em dias de sombras não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, vosso Filho, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a Igreja nos apresenta na liturgia Jesus como bom pastor. Hoje é o dia do bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelo seu rebanho. Jesus veio, como diz o final do Evangelho de hoje, para que todos nós tenhamos vida e não a morte. Também, hoje nós rezamos, a igreja é convidada a rezar, é o dia de oração mundial pelas vocações. Então nós queremos rezar por todas as vocações, seja na vida sacerdotal, na vida religiosa, mas também você que é pastor da sua casa, pastora da sua casa, você que é esposo, que é esposa, que cuida da sua família, do seu rebanho, que é seus filhos. Então nós queremos colocar essas intenções no altar do Senhor e pedindo a Ele a graça de alcançarmos a vida eterna. Vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento, reconhecendo que nós somos frágeis, limitados e pecadores. Vamos cantar a misericórdia de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade de nós, Senhor, piedade de nós, piedade de nós, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a
A vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É domingo, dia do Senhor, dia do bom pastor. Nesta alegria glorifiquemos ao bom Deus. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece um louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós somos convidadas a acompanhar a Sagrada Liturgia.
Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todos os povos de Israel reconheçam com plena certeza: Deus constitui Senhor e Cristo, e este Jesus que vos crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o
pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigas os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, tornando, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, nesse quarto domingo do tempo pascal, a igreja celebra o dia do bom pastor. E o evangelho que nós acabamos de escutar, no capítulo 10, o evangelista São João narra para nós essa parábola do bom pastor. A história diz em Israel, eu não conheço Israel, nunca fui, mas é uma tradição em Israel a criação de animais, de ovelhas. E lá, segundo o que se diz na história, que muitos criadores de ovelhas levam o seu rebanho para a pastagem e deixam todos lá, diversos pastores, deixam as ovelhas juntas para passar a noite. No dia seguinte, o pastor chama as ovelhas e elas não se perdem. Isso é muito impressionante para nós, essa figura tão ilustrativa, tão belíssima, que Jesus se apresenta e também faz referência nessa figura dos pastores. Nós conhecemos na Bíblia muitos pastores, entre eles Abraão, Moisés, também Davi, que antes de ser chamados, de ser convocado ao serviço de Deus, são criadores de animais, são pastores, né? E aí, essa beleza da ovelha escutar a voz, de conhecer o seu pastor. Da mesma forma, o pastor conhece a voz, conhece o seu rebanho e ele lhe segue, né? E a palavra vai colocando para nós que aquele que é o pastor, ele é o guia e ele é capaz de dar a própria vida. Se assim não fosse, né, as ovelhas não obedeceriam, não os seguiriam. E Jesus coloca justamente, né, que aqueles que são estranhos, que são alheios ao rebanho, eles são que são pessoas como que não cuidam, são taxados como ladrões, assaltantes, aqueles que dispersam, aqueles que roubam, aqueles que destroem a vida. Esse texto é muito importante para cada um de nós, nós que recebemos, né, a responsabilidade, seja o sacerdote, que assim foi confirmado pela igreja, para cuidar do pequeno rebanho que Deus a ele o confiou, mas também você que é pai de família, você que é mãe de família, nós que somos formadores de opinião, a quem é dirigido um cargo público, ou seja, todos nós, desde quem está à frente da mídia, desde quem está à frente do meio de comunicação, nas repartições públicas, na vida da igreja, enfim, toda a sociedade. Todos nós somos chamados, somos convocados, sobretudo nesse dia de hoje, do dia do bom pastor, para que a nossa vida, a nossa responsabilidade seja pautada à luz, a princípio do Evangelho. Senão nós, em vez de reunir as ovelhas, em vez de estarmos cuidando e ajudando aqueles que nos foram confiados, nós vamos provocar dispersão. É importante a gente entender o que é a voz de Deus, né? Saber escutar o que o Senhor quer nos falar. Na primeira leitura de hoje, o apóstolo Pedro, nós já escutamos, estamos sempre escutando nesse caminho da Páscoa, escutando o livro do Atos dos Apóstolos, que vai falar justamente da firmeza, da grandeza do apóstolo Pedro. Embora as suas dificuldades, embora os seus pecados, Pedro se demonstra esses últimos dias um homem corajoso, um homem que soube escutar agora a voz de Deus e não se deixa levar pelos caminhos das infidelidades da vida. Mas ele vem testemunhar o próprio Cristo ressuscitado com a sua vida, com a sua entrega, com a sua doação.
Isso é muito importante para nós, que somos cristãos, que somos batizados. Por isso que Pedro hoje ele é ousado a dizer àquele povo de Israel que o escutou, que eles se coloquem no caminho de ser batizados, para ser enxertados no meio da comunidade, para que se tornem discípulos no meio da comunidade, não só aquele discípulo que caminha, que apenas está participando de maneira que ainda não é comprometedora, mas o primeiro passo que Pedro coloca é que uma vez sendo escutado a palavra de Deus, que essa palavra sendo escutada, essas pessoas possam ter a coragem, a capacidade de realmente abraçar a fé. Isso é, mudar de vida, deixar os seus pecados de lado, deixar aquele caminho de uma vida muitas vezes amargurada, que não condiz à vontade de Deus. Então Pedro lança essa proposta àqueles que já aderiram, àqueles que acolheram o Evangelho de Jesus Cristo, porque uma vez sendo batizado, uma vez recebendo o perdão dos pecados, vai levar à conversão. A conversão não é mudança de religião. Conversão não é sair fazendo qualquer coisa por aí e dizer, sim, eu já me converti. Isso não é conversão. Conversão é aquele que primeiramente faz uma profunda experiência com Deus, entende o chamado de Deus na sua vida e, de fato, vai se comprometer. Isso é a verdadeira conversão. A gente pode mudar de vida e não precisa mudar de religião não, viu? Tem muita gente por aí afora que diz assim, agora eu sou outra pessoa. Eu mudei de igreja, eu mudei de religião, com todo respeito, né? Com todo respeito, mas mudar de vida, mudar as atitudes, não precisa mudar de religião. O que falta muitas vezes na nossa vida é ter a plena consciência do que nós estamos buscando. O ambiente onde nós estamos participando, qual o nosso intuito? Qual o nosso interesse de participar daquele grupo, daquela pastoral, daquela evangelização, na vida da igreja? Qual o intuito? É para ter um benefício próprio? É para se aparecer muitas vezes? Ou é para a gente ter realmente, alimentar a fé na palavra de Deus ou na Eucaristia? Nós percebemos no mundo de hoje, muito superficial, um mundo muito prolixo, que as pessoas procuram muitas vezes aquilo que lhe convém e aquilo que lhe satisfaz, como se fosse um produto de supermercado ou uma moda do momento que a gente está vivendo. E fé não é isso. Por isso que são poucos os seguidores de Jesus. São poucos aqueles que fazem a verdadeira experiência do Cristo ressuscitado. É importante levar em consideração isso, porque nós precisamos sempre de estar unidos na graça divina, receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo de Deus. E olha o que Pedro continua a nos dizer na segunda leitura de hoje, na sua primeira carta. Ele vai dizer, olha, caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Veja, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos tornais agradáveis, né, diante de Deus. Então, se a gente faz o bem, se a gente sofre fazendo o bem, vale a pena. O que não vale a pena é a gente fazer qualquer coisa por aí desembestradamente na vida, né, e sofrer, né, sem ter uma causa. O sofrimento tem que ter um caminho, tem que ter um sentido na vida de cada pessoa. E ainda mais tem algumas seitas por aí que dizem assim, pare de sofrer, realmente, pare de sofrer, de fazer aquilo que não convém, que não condiz com a vontade de Deus. Aí sim. Mas quando o nosso sofrimento, qual o nosso sofrimento? O nosso sofrimento, ele deve ser por amor a Cristo. O nosso sofrimento é quando nós tiramos algo que a gente está nesse dia a dia, na rotina do dia a dia, querer fazer, muitas vezes que é falando mal da vida alheia, que é perseguindo os outros. Tem gente que tem um desejo danado de querer falar da vida dos outros, de perseguir, de dispersar, e aí estão
não são os pastores, são aqueles que são, como Jesus diz, os saqueadores, assaltantes, porque eles pensam destruir, porque eles pensam dividir, né? Ele não vem para unir. O bom pastor é aquele que é capaz de dar a vida. E no final da leitura de hoje, de São Pedro, da carta de São Pedro, ele vai dizer uma coisa muito preciosa para nós. Isso é, para aqueles que viviam afastados de Deus, como também hoje nós estamos afastados de Deus. Olha o que São Pedro vai dizer na segunda leitura de hoje, na sua primeira carta. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Então, quando a gente está mergulhado numa vida de pecado, a gente anda afastado de Deus, a gente está separado de Deus, então está desgarrado de Deus, desgarrado da igreja, desgarrado daquilo que leva à vida. Então a gente vai viver na perdição. Mas quando a gente volta-se para Deus, né, voltar para Deus, agora as nossas vidas se torna guardada, se torna assegurada, porque é Cristo que é o pastor que nos conduz. Então, que nesse dia do bom pastor possamos sempre pedir perdão a Deus pelo bem que a gente não faz, pelas coisas boas que nós não somos capazes ainda de realizá-las, e também por tantas coisas más que a gente vive fazendo por aí afora e que não nos leva à conversão, né? Nos tempos que nós estamos vivendo, um tempo muito difícil, muito triste, muito doloroso, tem muita gente boa acreditando naquilo que Pedro disse: vale a pena sofrer fazendo o bem, porque é pela vontade de Deus. A gente percebe, veja que contrariedade no mundo que a gente está vivendo. De um lado, alguém que grita o dinheiro, o trabalho, né, o bem-estar. Do outro lado, certamente é um princípio cristão: a vida, a saúde, o zelo, o cuidado, né? Então, o que é que a gente vai decidir? No livro de Deuteronômio, eu já citei outra vez aqui, que vai dizer assim: Nosso Senhor coloca para nós: diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte, né? Tem muita gente decidindo aí a vida dos outros, né? Como se fosse Deus, se achando que é Deus, né? E a vida é dom de Deus, não é nossa. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então, alguém que se levanta contra a vida, alguém que se levanta contra a defesa da vida, certamente não conhece a Deus e jamais pode ser chamado de cristão, viu? Tem muita gente ousada aí, muitas vezes, que nos representa, ou mal nos representa, não nos representa, porque alguém que diz que representa as pessoas, uma comunidade, e que não vive a fé, que não é obediente aos princípios básicos da vida, jamais essa criatura pode ser cristão. É um malfeitor, é um saqueador, é tudo aquilo que o Evangelho vai dizer hoje, que é contrário à vida. Jesus, ele veio para dar a vida, e a vida, ela é abundância para cada um de nós. Estamos vivenciando também o mês de maio. Então, que Nossa Senhora nos ajude na sua missão, na sua fidelidade a Deus, a também levar a sério a nossa vida de oração, de comprometimento com a palavra do Senhor, nos colocando no serviço, na igreja e na pessoa dos irmãos. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Somos convidados nesse momento a professar a nossa fé cristã, a nossa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, cheios de confiança na bondade do Senhor, vamos elevar a Ele os nossos pedidos, as nossas preces. Você também que está em sua casa, rezando conosco nessa manhã, nesse dia do Senhor, qual a sua prece que você gostaria de apresentar a Deus, o seu agradecimento que você gostaria de fazer a Deus nesse momento? Após cada prece, dizemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, para que, unida ao seu Senhor, anuncie o Evangelho com zelo e amor missionário, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos governantes, para que governe com discernimento e justiça, buscando o bem comum de todos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que sofrem em meio a essa pandemia e carência do necessário para sobreviver, abandono e solidão, para que suas dores não o afastem do amor de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nós, que hoje participamos dessa missa, e por todos que estão impossibilitados de estar aqui, para que nossos corações se abram ao amor de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Papa Francisco e nosso pároco Marcondes, que Jesus Cristo ilumine os seus caminhos na graça do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Também nós queremos estender a nossa prece, rezando, já foi rezado por todos os irmãos que são vítimas dessa pandemia, mas também a nossa prece, a nossa solidariedade, àqueles que se preocupam. Tem muitos governantes que a gente sabe que são cristãos de verdade. Então a gente reza pedindo a Deus por aqueles que são cabeças duras, incompreensíveis, né, que faz com que o povo se divida cada vez mais, para que Deus dê a graça a eles de encontrar verdadeiramente a palavra e priorizar a vida, que é o princípio último de tudo que existe. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Também a gente reza pelos profissionais da saúde, né? São muitos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, funcionários de hospitais, né? Tantas pessoas que cuidam da segurança, a gente sabe disso. Guardas municipais, são policiais, bombeiros, enfim, todas essas classes que estão lutando, cuidando da segurança, os catadores também de lixo. São pessoas que muitas vezes a gente até se torna esquecido. E por trás de tantas situações estão lá, né, correndo o risco de ser contaminado, para perder sua vida também, né, para botar o pão de cada dia em casa. Também a gente reza pelos desempregados. São mais de 13 milhões de pessoas hoje já no Brasil, estatisticamente, né, falando, que estão desempregadas. Então, que Deus tenha misericórdia desses irmãos, né? Que nós possamos partilhar, juntamente com a Pastoral dos Vicentinos, na nossa paróquia, partilhar do que nós temos, um pouco do que nós temos, para saciar, para aliviar a dor, a fome dos nossos irmãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós te pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nessa alegria de celebrar a graça divina, recebamos no altar do Senhor o pão e o vinho que serão consagrados. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo,
por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos de todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai por essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade, com o Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Bispo diocesano Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos aqueles que foram citados no início dessa Eucaristia, também os irmãos que morreram vítima da pandemia, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e santos e apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E
amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que Ele volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes, pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então, alguns avisos da paróquia. Nós lembramos, inteiramos, que a cada noite você possa participar. Hoje é o terceiro dia do mês de maio, dia 3 de maio, até o dia 31, onde nós vamos encerrar aqui na Igreja Matriz, com a coroação de Nossa Senhora. Então, que possa nos acompanhar. Eu acredito também que você que é de outra paróquia, certamente tem alguns irmãos, amigos de outras cidades, que nos acompanham também nessa Eucaristia. Então, junto à sua paróquia, à sua casa, à sua família, você possa todo santo dia rezar o terço, né? A gente pediu aqui na paróquia de São José, seja na cidade ou na zona rural, que cada família preparasse um ambiente na sua casa, com uma mesinha, com velas, com a imagem de Nossa Senhora, com a palavra de Deus. Agora que não fique de enfeite. Não tem sentido, até mesmo como colocar uma bandeira também, é importante, porque representa que a gente está vivenciando o mês de maio. Então, você faça esse gesto, mas reze. Só tem sentido de preparar esse altar, colocar a palavra de Deus, a imagem, quando a gente tem a intenção, né, e também o comprometimento. Então, reze todo dia o Santo Terço. E aqui na paróquia é transmitido às 19 horas. Sempre o terço, em seguida, junto com o terço, a celebração. Então, toda noite aqui é transmitido às 19 horas. Então, você que está em casa, que possa nos acompanhar e rezar junto conosco, tá bom? Então, não deixe de fazer esse gesto tão bonito, que é vivenciarmos quanto comunidade, como paróquia e como igreja. O Regional Nordeste 2, que representam no Nordeste 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, foi preparado um subsídio, e a gente também está se utilizando, na medida do possível, aquele subsídio, que é um livrinho, que está na Secretaria da Paróquia, que cada pastoral
deve procurar ainda a sua, né, no decorrer desse tempo. O padre, para facilitar, está enviando todos os dias, né? O de hoje eu já coloquei no CPP. Hoje é a noite dos Vicentinos. Então, vejam direitinho, está lá, uma síntese, porque teria muita coisa no livro, como foi feito, chegou em cima da hora, nós mandamos providenciar o livro, foi 7, 8 dias para chegar esse livro. Então foi muito corrido, o padre está tentando ajudar nessa parte, enviando sempre um dia anterior um subsídio do livro, uma síntese, para que a gente possa, adequando a nossa realidade, as normas daquele subsídio, daquele livrinho, a gente rezar e vivenciar bem o mês de maio. Também a gente faz um apelo que seja pastoral, seja pessoas, a gente sabe que na nossa paróquia o povo é muito generoso, mas hoje é o 3º dia do mês de maio. E desde quinta-feira, ou melhor, desde sexta, e a semana passada também eu tenho pedido que, por favor, nós estamos, é importante, fogos. Quem puder nos ajudar com a caixa de fogo na Secretaria Paróquia, entrega. Quem puder também nos ajudar, né, com flores, a gente precisa, né? E outras coisas mais, para vivenciarmos bem, para preparar o ambiente aqui na igreja, para vivenciar cada vez melhor e mais bonito do mês de maio. Então fica o nosso apelo, né, eu faço esse apelo, que você possa nos ajudar dessa maneira. O outro aviso é o seguinte: devido a essa realidade que nós estamos enfrentando e passando essas dificuldades, mas é para o bem maior. A leitura de hoje, não esqueçamos, primeira carta de Pedro hoje dizia: se nós sofremos é pelo bem, é por amor, Deus fica feliz conosco. Então esse tempo de estar em casa, esse tempo da gente estar sem poder trabalhar, né, e fazer tantas coisas que a gente gostaria de fazer, né, então é para um bem maior, porque a gente pensa no próximo, pensa no doente que está em casa. Os hospitais estão cheios de pessoas. Inclusive nós vimos ontem no Rio de Janeiro que a desembargadora, foi a justiça lá que fez, né, uma coisa muito forte, uma intimação, mas e foi por live, aquela direção daquele hospital lá, que se prontificou, não prestou conta, não comprou os equipamentos, e o povo lá, mais de 1000 pessoas esperando ainda para aguardar uma transferência, imagina, aí chega lá no hospital, se de repente não tem equipamento, se não tem médico, há uma contrariedade enorme, né? Enorme. Tem gente que diz assim: padre, eu já não aguento mais escutar o jornal, já não aguento mais, mas tem que mostrar a realidade. A gente sabe que choca, mas se não mostrar, vai ser igual, eu não vou dizer o nome do governo, que não nos representa, ele vai dizer que isso é natural, morrer, porque para ele está preocupado é que o país produza, e quem morrer, sobretudo quem morrer idoso, não vai dar prejuízo ao INSS, né? Vai ser ótimo. Infelizmente, quem é mau pastor, quem é mercenário, vai se juntar e vai pensar esse tipo de gente que não nos representa, né? Infelizmente, nós temos que dizer isso. Se a religião, a fé, ela tem que estar voltada para a vida. No dia que a religião, a vivência cristã, deixar de defender e falar os princípios da vida, ela pode ser qualquer coisa, mas não está a serviço do caminho de Deus. Ela não está sendo verdadeira, né? Ela está usando o nome de Deus e fazendo outras coisas. A gente não pode fazer isso, não podemos ser omissos àquilo que é a verdade. Então, nesse tempo tão difícil, nós esperamos a colaboração, e agradeço de coração por você que é dizimista, sobretudo, que ajuda, você que ajudava a trazer a sua coleta. Nós não temos mais na nossa paróquia, nas paróquias das nossas dioceses, nós não temos mais coleta, nós não temos, que era uma grande ajuda para a paróquia. Então, vindo visitar aqui a igreja, fazer sua oração, que está aberta de terça ao sábado de manhã. Então, temos 2 urnas aqui, coloque sua contribuição aqui na igreja, você podendo vir, tá certo? E o dízimo é essencial entregar na secretaria paroquial. Ontem à noite eu falava, e repito agora, que os nossos funcionários, seja da secretaria paroquial, seja aqui também da igreja, o sacristão, os horários foram restringidos, né? Vai ser, infelizmente, a gente vai ter que reduzir, porque a situação não está boa.
para poder colaborar com eles, né? Então nós vamos restringir a carga horária a 4 horas, metade do dia eles vão trabalhar. De 8 ao meio-dia é o horário deles trabalhar na nossa paróquia. Então você vai procurar a secretaria paroquial. A partir de amanhã, a igreja também, só na parte da manhã que vai ficar aberto em atendimento. Aí de repente vocês vão ver alguns dias a secretaria aberta à tarde. Ô padre, o senhor não disse que só era de manhã? Mas quando o padre puder estar lá, eu não tenho problema, eu vou abrir a secretaria. Eu não sou funcionário. A minha forma é outra, né? Então eles têm os direitos deles, eles têm as férias. Cleide, nossa secretária, eu antecipei, pedi a ela entendeu direitinho, tirou as férias dela, o padre substitui com o Geraldo, né? E damos conta do recado, ficamos um mês na secretaria e, enfim, ela está voltando amanhã. Então, vai ser assim até quando Deus permitir, quando as coisas normalizar, a gente volta, né? É uma situação séria, a gente celebrando a missa aqui na igreja, eu imagino os meus irmãos padres também, né? Quando a gente olha para as nossas igrejas, vê os bancos praticamente vazios, só uma representação, isso dói muito o nosso coração, a nossa alma. Mas a gente sabe que a igreja também, ela é sua casa, sua família. Então reze, participe, e você vai vivenciar dessa forma e vai entender até o momento que a gente deve voltar. Se Deus quiser, esperamos que as coisas melhorem a cada dia, e estamos fiéis na oração, pedindo que essa graça aconteça. Como o padre gosta muito de conversar e avisar, né? Tem mais uma. Ou seja, hoje eu lembro à noite, né? Vicentinos, responsável da presidência do terço e também com a celebração. Amanhã é a vez da comunidade do açude, aqui embaixo, né? Porque lá seria a primeira missa, a missa de lá é toda primeira, segunda-feira de cada mês. Então, amanhã a representatividade, a coordenação lá, algumas pessoas virão aqui para rezar o terço amanhã. Então eu lembro, hoje Vicentinos, amanhã a Rua do Açude, o bairro do Açude virão. Eu agradeço de coração a Pastoral Vicentino, a vocês que estão aqui representando poucos, representando as pastorais, o movimento da nossa paróquia, e que hoje seria aquele gesto de entregar o alimento. Não pôde acontecer isso, mas na semana entregue na Secretaria Paroquial para compartilhar com os mais pobres. Fiquemos em pé e vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão e proteção da bem-aventurada Virgem Maria, o Deus da vida, da esperança, os abençoe, Ele que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o santo nome do Senhor com as vossas vidas. Fiquemos em paz e que o Senhor esteja presente sempre no nosso coração. Graças a Deus. Por sua morte a morte veio, o fim no sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido na estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou.